Bíblia explicada, comentário bíblico de William Barclay, Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 e 6. Você sabe o que significa essa passagem? Se não sabe, quer entender, então não passe esse vídeo não. Vamos compreender mais e mais da palavra de Deus. Vamos entender a Bíblia Sagrada de forma bem explicada com o comentário bíblico de William Barclay, grande estudioso escocês. Aqui vamos compreender a passagem da Bíblia de forma profunda, bem explicada, bem clara, bem cristalina. Então não passe esse vídeo, vamos ver e compreender tudo isso e muito mais no livro do Apocalipse, logo depois da vinheta. TB, Bíblia explicada, a mensagem. Vamos ver em Apocalipse, continuação no capítulo 1, do versículo 4 e 6, no comentário bíblico de William Barclay. Não passa esse vídeo, vamos entender e compreender a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, pegue a Bíblia aí e abra ela em Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 até o 6. É o que a gente vai estudar hoje, essa passagem de forma poderosa no comentário bíblico do grande e saudoso William Barclay, grande estudioso escocês. Olha só. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz de Deus, aquele que é e que era e que virá, e dos 7 espíritos que se acham diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Vamos ver o que é que o grande estudioso William Barclay comenta. Vamos ver nesse conteúdo. Se você ainda não segue a gente aí. A mensagem e seu destinatário. Apocalipse 1, versículo 4 ao 6. O Apocalipse é uma carta, e este é o seu cabeçalho. É endereçado às 7 igrejas que estão na Ásia. No Novo Testamento, a Ásia não é um continente asiático, mas sim a província romana da Ásia. Esta região tinha sido possessão de Ítalo III, que ao morrer, legou-a a Roma. Incluía a costa ocidental da Ásia Menor, sobre o Mediterrâneo e as regiões da Frígia, Mícia, Cária e Lísia no interior. Sua capital era a cidade de Pérgamo. Dirige-se então às 7 igrejas que no versículo 11 se enumeram: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Estas não eram certamente as únicas igrejas que havia na província romana na Ásia. Também sabemos de congregações cristãs em Colossos, em Colossenses 1, versículo 2, e Herápolis, em Colossenses 4, versículo 12, em Troas, Magnésio e Trales, são mencionadas nas epístolas de Inácio, o bispo de Antioquia. Por que então João escolhe estas 7 igrejas, separando-as das demais? Podia haver várias razões para isso, e a gente vai ver a partir de agora. Primeiro, redobre a sua atenção. Comentário bíblico de William Barclay. Bíblia explicada, só aqui no nosso canal, no nosso perfil. Primeiro, estas 7 igrejas talvez fossem os 7 centros de distribuição pastoral da igreja primitiva na Ásia. Todas encontravam-se sobre uma rota circular que percorria o interior da província. Se as cartas chegavam a estas 7 igrejas, a partir delas seriam divulgadas na região ou distrito que encabeçavam. Troas estava fora de todo o caminho habitualmente percorrido, mas Herápolis e Colossos estavam bem perto de Laodiceia.
Trales, Magnésio e Mileto estavam bem perto de Éfeso. Deve lembrar-se que as cartas, naquela época, escreviam-se e se copiavam à mão. Portanto, só se podiam enviar aqueles lugares de onde tivessem a oportunidade de alcançar o maior número de pessoas. Segundo, ao ler Apocalipse, descobriremos que João tinha preferência pelo número 7. A cifra aparece 54 vezes. Há 7 candelabros, no capítulo 1, do versículo 12. 7 estrelas, capítulo 1, versículo 16. 7 lâmpadas, capítulo 4, versículo 5. 7 selos, capítulo 5, versículo 1. 7 trombetas e 7 olhos, capítulo 5, versículo 6. 7 trovões, capítulo 10, versículo 3. 7 anjos, 7 pragas, 7 taças, capítulo 15, do versículo 6. E o versículo 7 e o versículo 8. Os antigos, eles consideravam que o 7 era o número perfeito. Alguns comentaristas primitivos extraíram algumas conclusões muito interessantes. O número 7 é o número perfeito porque representa a totalidade. Portanto, quando João escreveu as 7 igrejas, estava em realidade escrevendo a toda a igreja, a sua totalidade. A primeira lista dos livros do Novo Testamento chama-se Cânon Muratório. Faz uma enumeração dos livros do Novo Testamento, com um breve comentário sobre cada um deles. Sobre o Apocalipse diz: porque João, em que pese que no Apocalipse escreveu a 7 igrejas, em realidade estava escrevendo a toda a igreja. Isto se torna muito mais verossímil quando lembramos que João diz frequentemente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala no capítulo 2, do versículo 7, do versículo 11, do versículo 17 e versículo 29. Também no capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22. João escreveu dirigindo-se a 7 igrejas, mas o caráter simbólico deste número nos autoriza a pensar que numa mensagem, que sua mensagem em realidade aplica-se a toda a igreja e que ainda tem algo para dizer a nós também hoje. Terceiro, mesmo quando as razões que aduzimos em favor da eleição do número 7 podem ser válidas, talvez a razão que moveu a João a escrever a estas 7 igrejas seja muito mais simples. É possível que eu tenha escolhido estas 7 igrejas porque nelas era respeitado de uma maneira especial, porque nelas tinha autoridade ou influência maior. Eram de modo particular suas igrejas, e ao escrever a elas enviou a sua mensagem em primeiro lugar aos que o conheciam e o amavam melhor. Logo, através deles, a todas as igrejas e a todas as gerações de cristãos, como são até mesmo nos dias de hoje. Vamos continuar as bênçãos e sua fonte em Apocalipse capítulo 1, continuando do versículo 4 até o 6, que a gente leu agora há pouco anteriormente. O autor começa enviando aos seus leitores a bênção de Deus. Envia-lhes a graça e a paz. Significa todo o esplendor dos imerecidos e maravilhoso amor de Deus para com os homens. Ele envia-lhes paz. R.C. Charles, ele descreve de maneira maravilhosa a paz como o restabelecimento da harmonia nas relações entre Deus e os homens. A paz que conhecemos é um resultado da graça que Deus nos deu. Há 2 coisas extraordinárias nessa saudação. Olha só, primeiro, João envia a sua bênção da parte daquele que era, que é e que há de vir. Este era um título comum para referir-se a Deus. Em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14. As palavras de Deus a Moisés são: eu sou o que sou. Os rabinos judeus explicavam estas palavras dizendo que Deus quis significar eu sou, ainda continuo sendo e no futuro ainda serei. Os gregos falavam de Zeus, aquele que foi e será. Os adoradores gregos diziam: Zeus é o primeiro e Zeus é o último. Zeus é a cabeça e Zeus é o meio. É de Zeus que vem todas as coisas. Esta fórmula aqui em Hebreus transforma-se em Cristo, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e para sempre. Glória a Deus, como fala Hebreus capítulo 13, versículo 8, na Bíblia TB, tradução brasileira. Mas para perceber a plenitude do significado desta oração, devemos estudar o contexto grego, porque nele João rompe os limites do idioma e da gramática a fim de manifestar a sua reverência por Deus. Nós traduzimos a primeira frase dizendo que as bênçãos provêm de Deus, mas isso não é o que diz o grego. A forma normal de um substantivo grego é o nominativo, ou seja, quando o substantivo é sujeito de uma oração. Quando o substantivo está sujeito ao regime de uma preposição, muda de caso e também muda de terminação. Em alguns casos, exemplos disto em português, ele é o pronome da terceira pessoa singular. Seu é o pronome da terceira pessoa singular sobre o regime da preposição de ele ou dele. Quando João diz que as bênçãos provêm de aquele que é, deveria ter posto a frase em caso genitivo sobre o regime da preposição de. Entretanto, fazendo o caso omissivo da gramática, esta oração escreve em caso nominativo. É como se em português disséssemos da seguinte forma: a casa dele e não a sua casa. Porque João age dessa forma, então, desse modo? Porque sua reverência para com Deus é tal que se nega a modificar a palavra que o denomina, mesmo quando as regras gramaticais exigem a alteração. João, ele reverencia a Deus a tal ponto que seu nome não pode sofrer modificações, deve continuar sendo sempre o mesmo. Mas, tratando-se de Deus, João não se satisfaz em mudar as regras da gramática. Sua segunda afirmação é daquele que era. Para dizer isto em grego, precisaria usar um princípio. Em grego, o verbo ser não possui um particípio passado. Em lugar desse particípio, utiliza-se genômenos ou genômenos, que é o particípio passado do verbo gignomai. E gignomai não significa somente ser, mas também vir a ser. Dizer com relação a Deus que ele vem a ser implica atribuir a ele uma certa forma de alteração ou mudança. Portanto, João cria uma expressão grega nova, que é completamente antigramatical e que nunca foi utilizada antes por nenhum escritor nesse idioma, dizendo que Deus o era, e não como teria sido correto o que era. Desse modo também está afirmada a absoluta imutabilidade de Deus. Tal era, neste caso, a reverência que João experimentava para com Deus, que se negava a alterar as letras do seu nome, mesmo quando isso signifique transgredir a gramática, e cria uma nova expressão igualmente incorreta, para não usar com relação a Deus uma palavra que pode dar a entender que nele há algo suscetível de mudança. João, nos dias terríveis que lhe coube viver, confiava seu coração em a imutabilidade de Deus, e se valeu de uma alteração das leis gramaticais para sublinhar o caráter desafiante de sua fé. Vamos continuar. O sétuplo Espírito, ainda no capítulo 1, do versículo 4 e 6, a continuação. Qualquer pessoa que leia esta passagem se surpreenderá pela forma de trindade que encontramos nela. Em geral, falamos da trindade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, segundo João, temos a Deus, o Pai, a Jesus Cristo, que é o Filho, e os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Qual é a explicação desta estranha formulação? Quem são esses 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus? Ficou curioso? Continue comigo, vamos já ver isso aí. Os 7 Espíritos, por outro lado, são mencionados várias vezes no Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Oferece-se 3 explicações importantes, redobre a sua atenção. Primeiro, os judeus falavam dos 7 anjos da presença, os quais também se referiam de maneira muito bela como os 7 anjos brancos que vêm primeiro. Você vai ver isso em 1 Enoque, capítulo 20, versículo 21.
são os que em seu idioma se denominavam anjos e que, segundo a tradição, ocupam um lugar de privilégio na presença de Deus. Como você pode ver em Tobias, capítulo 12, versículo 15. Seus nomes com frequência são Uriel, Rafael, Reguel, Miguel, Gabriel, Sacael e Jeremiel. Estes anjos tinham a seu cuidado os elementos do mundo, o fogo, o ar, a água, e eram os anjos guardiões das nações. Cada nação estava atribuída a um deles. Eram os servidores mais ilustres e íntimos de Deus. Alguns sugeriram que estes 7 espíritos representam os 7 arcanjos. Entretanto, é muito difícil que seja deste modo, porque, por mais perto que estivessem de Deus, os 7 arcanjos eram seres criados, e não é da parte deles, mas de Deus somente, que os homens podem receber as bem-aventuranças. A segunda explicação, ela relaciona os 7 espíritos com a famosa passagem de Isaías, capítulo 11, do versículo 2. Aqui encontramos a promessa: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A passagem na versão Septuaginta diz: Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de piedade, por cujo Espírito ele viverá no temor de Deus. Esta passagem é a base da grande concepção do sétuplo dom do Espírito Santo. O Espírito, conforme afirma Beatus, é um só, mas sétuplo em suas virtudes. Portanto, não é difícil que pensemos no Espírito não como um, mas sim como 7 Espíritos, cada um dos quais outorga seu próprio dom aos homens. Entretanto, portanto, sugere-se que os 7 dons do Espírito são a origem desta imagem dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Só se confirma o que Isaías havia predito. A terceira explicação possível estabelece um elo entre os 7 Espíritos e as 7 igrejas. Em Hebreus capítulo 2, versículo 4, lemos que Deus oferece como dom o Espírito Santo. A palavra que se traduz como dom, neste caso, é merismos, cujo significado literal é participação. Então, Deus ofereceria uma participação em seu Espírito a cada homem. A ideia, então, seria que os 7 Espíritos representam aqui a participação que Deus deu em seu Espírito a cada um ou a cada uma das 7 igrejas. Significaria que há uma comunidade ou assembleia cristã que se deixa, que seja deixada, melhor dizendo, sem a visitação e presença do poder e a luz do Espírito. Os títulos de Jesus na continuação. Vamos ver os títulos de Jesus numa continuação. Em Apocalipse capítulo 1, continuando, capítulo 4, versículo 6. Nesta passagem, se atribui 3 grandes títulos a Jesus. Primeiro, é a testemunha em quem podemos ter confiança. Uma das ideias favoritas do 4º evangelho é que Jesus é a testemunha e a verdade das coisas de Deus. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Fala em Evangelho de João 3, versículo 11. E disse a Pilatos: para isso nasci e para isso vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Evangelho de João 18, versículo 37. Uma testemunha, acima de tudo, uma pessoa que fala a partir de seu conhecimento direto em primeira mão. É uma pessoa que fala do que seus olhos viram e seus ouvidos ouviram. É por isso que Jesus é a testemunha de Deus, porque veio de Deus, porque se testificou com a vontade de Deus. Está capacitado a falar em primeira mão a respeito de Deus e sua verdade, tal como nenhum outro pode fazê-lo no mundo. Jesus é o único que possui um conhecimento direto de Deus. Segundo, Jesus é o primogênito dentre os mortos. A palavra primogênito vem do grego prototokos. Esta palavra grega pode ter 2 significados. Primeiro, pode significar literalmente primogênito, se tiver este sentido, e a referência é a ressurreição. Jesus obteve uma vitória sobre a morte, na qual podem participar todos os que creem nele.
B. Visto que o primogênito era o filho que herdava os bens, a honra e o poder de seu pai, protótokos também significa aquele que tem honra ou poder, ou aquele que ocupa o primeiro lugar. Quando Paulo se refere a Jesus como primogênito de toda a criação, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, quer dizer que Jesus é o Senhor da criação inteira. A ele pertence o primeiro lugar na honra e a glória. Se tomarmos a palavra neste sentido, nossa passagem significa que Jesus é o Senhor dos mortos, do mesmo modo como é o Senhor também dos vivos. É provavelmente este o significado que devemos interpretar. Nada há neste universo em que, ou em qualquer outro universo possível, entre os vivos ou entre os mortos, sobre o que Jesus Cristo não seja o Senhor, ou não tenha o poder, ou poderio, ou domínio. Portanto, nada, na vida ou na morte, pode nos separar dele. Terceiro, ele é o Rei dos Reis desta terra. Há duas coisas que devem destacar-se aqui. Redobre a sua atenção. Parte A. Esta é uma citação ou reminiscência do Salmo 89, versículo 27. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, para os eruditos judeus, melhor dizendo, esta era uma descrição do futuro Messias. Portanto, ao qualificar a Jesus de Rei dos Reis, está se afirmando que ele é o Messias prometido por Deus e tão longamente esperado. B. Sweet, de maneira muito bela, assinala a relação que há entre este título e a importante história das tentações. Nas tentações, Satanás levou Jesus até a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deste. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, versículo 8 e 9, Lucas 4, versículo 6 e 7. O diabo pretendia que todo o poder dos reinos deste mundo fora dado a ele, em Lucas 4, versículo 6. E sua oferta a Jesus era dar-lhe uma participação nesse domínio, se ele se prostrasse para adorá-lo. O mais maravilhoso é que Jesus obtém o que o diabo lhe tinha prometido e nunca teria podido dar-lhe, mediante o sofrimento da cruz e o poder da ressurreição. Entendemos que o que o diabo está oferecendo, não está oferecendo isso de forma justa. Ele está oferecendo as glórias e o poder do mundo sobre forma injusta e iníqua, o que é a mesma coisa que ele está oferecendo a muitos evangélicos nos dias de hoje. Mas Jesus fez isso e ganhou esse poder, esse domínio de forma justa. O Cristo ressuscitado é Senhor de todos os reis da terra em virtude da sua cruz e de ter se levantado dentre os mortos vitorioso, porque foi quando foi levantado na cruz que atraiu a todos os homens a si mesmo, como está no Evangelho de João 12, versículo 32. Não é transgredindo ou transigindo com o mal, mas sim mediante o amor e a lealdade inanomíveis, capazes de aceitar até a cruz, que Jesus obtém a titularidade de soberania universal. Continuando, o que Jesus fez pelos homens? Ainda em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 6. Continuação. Há poucas passagens nas quais se diz com tanto esplendor o que Jesus fez pelos homens. Primeiro, ele amou-nos e nos libertou dos nossos pecados pelo preço do seu próprio sangue. Ele nos libertou do poder do pecado. É necessário assinalar que a versão Almeida Revista e Corrigida erra quando diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. As palavras lavar e libertar são muito parecidas em grego. Lavar é louen e libertar é louin. Louen e louin são palavras diferentes no grego e se pronunciam da mesma maneira. É muito fácil confundi-las. Não há dúvida de que os manuscritos mais antigos e mais autorizados do Apocalipse dizem libertar e não lavar. Também é defeituosa a tradução de com seu sangue. Em grego utiliza-se a palavra em, que significa o mesmo que em português, mas em é, por sua vez, a tradução do hebraico, que significa pelo preço de. O que Jesus fez, segundo João, é nos libertar dos nossos pecados pelo preço de seu
próprio sangue. E isso é maravilhoso de se entender. Isto é exatamente o mesmo que dirá mais tarde adiante, quando fala que foram redimidos para Deus pelo sangue do Cordeiro, no capítulo 5 do versículo 9. E é o que afirma Paulo quando diz que fomos redimidos da maldição da lei, em Gálatas 3, versículo 13. Ou quando falava de redimir os que estavam sobre a maldição da lei, em Gálatas 4, versículo 5. Em ambos os casos, a palavra que se usa significa pagar o preço da liberdade de um escravo para que fique liberto do seu amo. E foi isso que ele fez. Porque antes nós éramos servos, escravos do pecado. E quem era o senhor do pecado? É o Satanás. Mas nós fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus, pelo preço do sangue. Esta correção é muito interessante e importante. Significa que as expressões muito comuns daqueles que falam de ser lavados pelo sangue de Cristo têm muita pouca base bíblica. A expressão, quando paramos para pensar nela, oferece uma imagem bastante surpreendente. Para muitos, pode ser um alívio saber que João, no Apocalipse, em realidade, disse que somos libertos de nossa escravidão do pecado, porque Jesus, com a oferta da sua vida, pagou o preço da nossa liberdade. Mas aqui há outra coisa muito significativa. Devemos prestar especial atenção aos tempos do verbo. João diz que Jesus nos ama e nos libertou. Amar está no tempo presente, o que significa que o amor de Deus em Jesus Cristo é uma realidade atual e que está sempre à nossa disposição. Libertou-nos, pelo contrário, está em passado. No grego, em auristo, o que significa uma ação já realizada e completada no passado. Numa ação decisiva na cruz, fomos libertados do pecado. O que sucedeu na cruz, no momento do tempo, é uma janela que nos permite ver o amor eterno, incessante e imutável de Deus. Segundo, Jesus nos constituiu reino e sacerdote. Esta é uma citação de Êxodo 19, versículo 6. Vós me sereis reinos e sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Jesus fez duas coisas por nós. Parte A. Ele nos constituiu reis. Graças a ele podemos chegar a ser autênticos filhos de Deus. E se formos filhos do rei dos reis, pertencemos ao reino, por direito de sucessão. Nosso destino é o reino. B. Ele nos constituiu sacerdote. Isto significa o seguinte: segundo as tradições antigas, somente o sacerdote tinha o direito de acesso a Deus. Quando um judeu entrava no templo, podia passar pelo pátio dos gentios e o pátio das mulheres, mas devia deter-se no pátio dos israelitas. Não podia entrar no pátio dos sacerdotes nem aproximar-se do Santíssimo. Deve-se notar que, em sua visão dos dias do porvir, Isaías disse: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Isaías 61, versículo 6. Naquele dia, todos os membros do povo seriam sacerdotes e teriam direito ao acesso direto a Deus. Isto mesmo é o que diz João. Graças à obra de Cristo ou de Jesus Cristo, o acesso à presença de Deus já não está limitado ao sacerdote no sentido mais estrito da palavra, mas sim está aberto a todos os homens. Todo homem é um sacerdote. Há um sacrifício de todos os crentes. Podemos nos apresentar com ousadia perante o trono divino. Hebreus 4, versículo de número 16. Porque foi aberto a nós um novo caminho capaz de nos conduzir até a presença. Hebreus 10, versículo 19 ao 22 fala isso. Jesus nos constituiu reis ao nos transformar em filhos de Deus. Jesus nos deu o sacerdócio daqueles aos quais sempre está aberto o caminho rumo à presença de Deus. Então se aposse dessa verdade, tome posse dessa verdade, deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus iluminar a tua vida. Não perca os nossos vídeos de Bíblia explicada, de comentários bíblicos de William Barclay, grande estudioso escocês. Aqui entendemos de forma clara, objetiva
cristalina a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Jesus te ama, tem planos para tua vida, deixa ele te abençoar. Fica com Deus. Não esquece de seguir a gente, de se inscrever. Não esquece de deixar o comentário, deixar o like, porque assim a plataforma entende que você gostou, que você reagiu a ela, que você está sendo de alguma forma abençoado por ela, e que você comentando, compartilhando, deixando o like, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante, que ele tem algum valor, e assim ele vai impulsionar para mais e mais pessoas. Fique com Deus, até a próxima. Jesus está voltando, te ama, tem plano para tua vida. Leia a Bíblia Sagrada. Fica com Deus, até a próxima.